Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no último vídeo do profeta Jeremias e nós vamos então deixar mais detalhado aquilo que rapidamente nós vimos no vídeo anterior. Então, pega seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos rapidamente no vídeo passado que em 594, 93, mais ou menos, uma carta foi enviada para os cativos. Uma carta de Jeremias, a mando de Deus, falando sobre as profecias que ainda viriam para aquele povo que estava lá, dando um conforto, dando então um fortalecimento de ânimo para aqueles que eram cativos em Babilônia. Quem leva a carta foi Seraías, como nós já tínhamos visto. Esse Seraías era filho de Nerias, Nerias, filho de Maceías. Maceías era irmão de Baruque, segundo alguns estudiosos, segundo alguns autores que tratam, que estudaram o livro de Jeremias. Esse Maceías, muito provavelmente, era aparentado com Baruque. Esse Seraías, então, ele recebeu essas instruções para que a carta fosse lida aos deportados, aqueles que já estavam lá em Babilônia. E ele o fez exatamente para que eles fossem fortalecidos, uma vez que a carta trazia informações sobre a destruição da Babilônia. Então ele deveria reunir o pessoal, deveria ler esta carta, né? E deveria, depois disso, colocar esta carta, jogar essa carta no rio Eufrates. Então, se o amado observar, aqui está a cidade de Babilônia, o zigurate, o templo de Marduk, o palácio, está todo colocadinho aqui, toda ela murada, e este rio que está passando em cima, né, aqui em cima para cá, na frente da Babilônia, é o Eufrates. Então ele tinha que pegar a carta e jogar no Eufrates e imergir, né, afundar a carta no Eufrates. Mas por que ele foi mandado? Porque ele era o camareiro de Zedequias. Então, como Zedequias foi para lá, ele foi junto e levando a carta de Jeremias. Então, por isso que não foi Baruque ou não foi Jeremias, foi ele. E eu tinha dito no vídeo passado a respeito desta passagem que é lembrada depois lá em Apocalipse. Está aqui, Apocalipse 18, 21. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Como este rolo nunca mais foi achado depois de mergulhado no rio Eufrates. Com isso, fechamos então todas as profecias, inclusive a profecia contra a Babilônia, e nós já podemos agora passar para o apêndice histórico, que eu também aproveitei e deixei esse apêndice mais recheadinho de informações para o amado. Esse apêndice, como nós dissemos, ele foi acrescentado depois, ele não foi escrito por Jeremias, ele foi escrito depois de Jeremias, exatamente para explicar as coisas que aconteceram depois da morte dele, enfim. Então, o que acontece aqui? Por que Judá
foi invadida? Por que Judá foi destruída, né? Jerusalém foi destruído? Exatamente porque Zedequias não quis ouvir o profeta Jeremias e fazer uma retomada. Muito pelo contrário, ele se rebelou com a Babilônia, ele não quis o cumprimento da profecia, o julgamento de Deus, não se vergou ao poder de Deus e, portanto, Deus determinou que a Babilônia invadisse e destruísse Jerusalém, destruísse o templo, que era onde eles se apegavam, né? Então, a gente já viu isso no vídeo passado. Deus estava irado. Por que Deus estava irado? Por tudo isso que nós já falamos, quando falamos de idolatria, quando falamos de todo o livro de Jeremias, nós apresentamos aqui a questão dos pecados da idolatria, da rebelião, da desobediência, do descaminho do povo de Deus. Então, Deus determina a invasão. O cerco começa no 10º dia do 10º mês do 9º ano de Zedequias. Quase um ano depois, 6 meses, 7 meses depois, cai Jerusalém. No 9º dia do 4º mês do 10º ano de Zedequias. Os homens, para fugir do rei de Babilônia, eles abriram uma brecha nos muros da cidade e eles foram pelo caminho de Arabá, eles seguiram por aqui e eles estavam já chegando nas campinas de Jericó. Então eles deram a volta aqui para não ir pelo caminho normal onde estavam os soldados. Eles fugiram por aqui e estavam tentando ir para Jericó. E eles foram descobertos em Jericó e eles foram presos em Jericó. Zedequias foi levado de Jerusalém, ele foi levado para Ribla. Nós já vimos isso também num vídeo anterior. Então, ele daqui de Jerusalém, ele foi levado para a cidade de Ribla. E de Ribla, ele seria então levado para a cidade de Babilônia, no reino da Babilônia. Aí o que acontece? Como ele havia tentado se rebelar contra o rei então fez uma maldade com ele. Ele pegou os filhos de Zedequias, ele matou os filhos de Zedequias, Zedequias viu os seus filhos sendo mortos e depois disso os seus olhos foram arrancados. Isso era um costume muito comum dos soldados, né, dos exércitos pagãos, dos gentios. Então a última coisa que ele viu foram os seus filhos sendo mortos. E aí ele foi para a Babilônia. O comandante general de Nabucodonosor era Nebuzaradã. E esse Nebuzaradã, então, ele entra em Jerusalém, ele queima o templo, ele tira todas as coisas. Nós vimos que existe uma lista de tudo aquilo que estava no templo que foi retirada. Ele tira tudo isso, ele queima o templo, ele queima o palácio e queima as principais casas, as casas mais importantes, as casas mais bonitas, mais chiques, mais dos nobres. Todas elas foram destruídas e queimadas. Isso já no 5º mês. Então ele levou um tempinho para fazer tudo isso. Depois disso, as colunas do templo foram cortadas, o mar de bronze, então as colunas eram 2 colunas, né? Tinha uma aqui e uma aqui. Essas 2 colunas eram de bronze, elas foram cortadas para poderem ser levadas para a Babilônia. O mar de bronze, esse daqui, também, olha, essa aqui é uma pessoa, né? Só para que o amado tenha ideia do tamanho das coisas, né? As colunas, o templo, e aqui o mar de bronze, que era todo de bronze, por óbvio, também foi cortado e levado. Além disso tudo, foram levadas caldeiras, garfos, castiçais, bacias, os recipientes de incenso, tudo que era de metal, tudo, taça, copo, tudo, pás, tudo
que era de metal, garfos, tudo isso foi levado para a Babilônia. Depois, em Esdras e Neemias, nós vamos ver que tudo isso retoma. Ciro devolve tudo isso para o templo. Os muros foram derrubados e alguns sobreviventes, aqueles que seriam úteis para Babilônia, foram levados. Os nobres, os que tinham linhagem real, todos eles foram levados ou mortos, e alguns que trabalhavam a terra, os mais simples, aqueles que faziam a terra produtiva, esses ficaram para trabalhar e pagar os impostos para a Babilônia. De Jerusalém também foram, além dos nobres e da família real, também foi o sumo sacerdote Seraías, que era neto de Ilquias, e o segundo sacerdote, que naquela época eram 2 sacerdotes, né? Então tinha o sumo sacerdote e um segundo sacerdote. Esse segundo sacerdote, de nome Sofonias, não confundam com o profeta Sofonias, é outra pessoa, tinha apenas o mesmo nome. Esses foram levados para Ribla e de lá eles foram para a corte do rei. Muitos deles, alguns deles, como não tinha aplicação, eles foram mortos para que não fizessem nenhuma insurgência, nenhuma revolução lá na Babilônia. Houveram 3 ondas de deportação, 3 vezes pessoas foram levadas para o cativeiro. Então, num primeiro momento, foram mais de 3.000 pessoas no 7º ano de Nabucodonosor. No 18º ano de Nabucodonosor foram mais 800 e poucas pessoas, e o terceiro grupo, no 23º ano de Nabucodonosor, foram mais 700 pessoas. Então foram mais de 4.000 pessoas que foram levadas em cativeiro por Nabucodonosor, né, nestas 3 vezes. A família real foi para lá, ela não foi morta, né, ela ficou lá, que tinha sido levada antes, né? E Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, quando subiu ao trono, 560, 61, no máximo 62, ele ficou 1 ano só no trono. Quando ele subiu ao trono, ele passou a tratar a família real bastante bem, então com uma forma diferenciada de tratar a família real. Mas ele não ficou muito tempo no trono. Assim que Nabucodonosor morreu, Nebuzaradã, que era o seu oficial, que era o seu comandante em chefe, ele acaba dando um golpe e mata, assassina Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, e assume o poder. Nebuzaradã, então, ele reina como rei do reino da Babilônia por 6 anos. Nabonido, quando sobe ao poder, ele o faz porque mata o filho de Buzaradã. Então, o Zebuzaradã, ele não continua o reinado, né? Ele é único, e aí já Nabonido mata o filho de Buzaradã e assume o poder. Nabonido, ele já é citado na Bíblia, principalmente por Daniel. Então, já existe essa citação de Nabonido e, inclusive, já é citado o filho dele, que era quem efetivamente governava, porque Nabonido assume o poder e ele vai tratar da vida, vai viver feliz e deixa o seu filho Belsassar como rei em Babilônia. É esse Belsassar que recebe a profecia de Daniel, em que será retirado o poder das mãos desse reinado, né, de Babilônia. O que acontece é que Ciro, citado por Isaías, ele era um rei medo-persa. Nós vimos no vídeo passado onde ficava o reinado da Meda e da Pérsia, né? Eles se reúnem
na pessoa de Ciro, e Ciro então vence Belsassar quando eles estavam numa festa, estavam todos embriagados, e aí Ciro invade, Deus provê essa invasão e eles são então destruídos, toda a linhagem então é destruída, e o reinado de Ciro inaugura uma nova fase para os judeus. Como nós lemos na palavra no vídeo passado, uma vez que o povo se converta, uma vez que Deus trate Babilônia conforme ela merece, porque ela fez o que fez com o povo de Deus, então Deus iria permitir o retorno dos judeus para Jerusalém. Isso acontece já no início, no governo de Ciro, né? E nós já vimos esta história quando nós contamos a vocês, nós estudamos com vocês os livros de Neemias, né? Os livros proféticos últimos, né? E vimos com vocês essa parte de que eles retomam para Jerusalém. Amados, com isso nós fechamos um ciclo importante. Então nós vimos o retorno com Esdras e Neemias, nós vimos as profecias de quando eles retornaram, os profetas, os últimos profetas, tá? E nós vimos o porquê disso tudo. Então nós vimos a idolatria, nós vimos a chamada de atenção do profeta Jeremias, e nós vimos que efetivamente todas aquelas profecias se realizaram porque o povo não se emendava. Então o pecado, a idolatria, o mau caminho leva a a instituição de uma punição. Esta punição, graças à misericórdia e ao grande coração de Deus, não foi completa. Tanto isto é que o povo retoma. Amados, que isto sirva de lição para a minha, para a tua vida, para a nossa vida, para que nós possamos estar sempre no caminho do Senhor e não estejamos nas mãos dos gentios como instrumento de educação, né, por conta de uma eventual idolatria, de um eventual pecado, que nós não estejamos nas mãos dessas nações como um instrumento de educação, né, para que a gente retome ao Senhor. Que não haja essa necessidade de retomar, que nós estejamos agindo de forma correta, no caminho correto. Amém, amados? Bons estudos!